Bom dia aos amigos que nos acompanham aqui presentes, pela rede Amigo Espírita, pelas ferramentas virtuais que proporcionam a nossa aproximação pelos laços espirituais, pelos laços do pensamento, aproximando nossos corações para aquela troca oportuna de vibrações e de ensinamentos que a nossa doutrina espírita nos oferece. Nós hoje vamos dar continuidade aos estudos do texto do Apocalipse, no seu capítulo 9. Mais especificamente hoje nós vamos estudar o versículo 18 do capítulo 9. Então nós vamos, para nos situar, nos relembrar do texto, faremos a leitura dos versículos 12 ao 19, deste capítulo 9. Então, capítulo 9, versículo 12. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. E a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumo e enxofre. No versículo 18. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens. Isto é, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre, que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes, que tem cabeça e com ela danifica. Na semana passada nós estudamos o versículo 17, que é este que vou reler. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto e de enxofre. E da cabeça dos cavalos, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumo e enxofre. No versículo 18, que vamos estudar hoje, por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre, que saíam da sua boca. Então esse é o texto. O texto, como sempre, é um texto desafiador, mas graças aos trabalhos de Allan Kardec, ao codificar a doutrina espírita e veicular para nós, registrar para nós os ensinamentos dos espíritos superiores que dirigem a humanidade, nós hoje temos as chaves com as quais nós podemos abrir o entendimento desses textos enigmáticos, bastante simbólicos, e assim nós retirarmos o véu da letra. Muito bem. Então nós temos aqui, vamos aproveitar o
os apontamentos que nós colhemos dos trabalhos realizados aqui em Belo Horizonte, no Grupo Espírita Emmanuel, pelo nosso querido companheiro já desencarnado, agora de Abreu, e durante aproximadamente 10 anos, ele empreendeu um trabalho de explicação minuciosa dos textos do Apocalipse, o que nós carinhosamente chamamos, conhecemos como miudinho, e em que vai sendo feita a abordagem, versículo a versículo, em determinados casos, palavra a palavra, trazendo para nós a explicação conforme os conteúdos que a doutrina espírita oferece, porque a doutrina espírita, todos nós já temos conhecimento, que representa o Consolador prometido por Jesus, e nos ensinamentos do Espiritismo, recolhidos por Allan Kardec, por intermédio de diversos médiuns, configurando aquele sistema do ensino generalizado universal, muito bem, judiciosamente trazido por Allan Kardec. Allan Kardec reconheceu, então, no Espiritismo, as condições que preenchem os requisitos, tornando assim o Espiritismo, demonstrando que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, aquele Consolador que viria no tempo propício, ficaria conosco para sempre, e nos faria lembrar de tudo quanto Jesus havia dito, esclareceria o que Jesus não pôde esclarecer naquele tempo e restauraria toda a verdade. Então, Allan Kardec, com seu avançado tirocínio, sua capacidade de raciocínio, reconheceu no Espiritismo as condições plenas do Consolador prometido por Jesus. Então, nosso companheiro Honório Nobre de Abreu empreendeu um estudo minucioso do Apocalipse, tendo como base a doutrina espírita, as chaves que o Consolador prometido proporciona, para então nós desmistificarmos o texto, tirarmos aquele véu do mistério e de um acentuado misticismo, tão ao gosto ainda da nossa mentalidade. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre, que saíam das suas bocas. Iniciando então aqui o trabalho com o apontamento do Honório, nós vamos encontrar no resumo que nós realizamos. Por estas 3 pragas. As pragas são consequências da lei de ação e reação. Aqui estamos sujeitos pelo mau uso do livre-arbítrio, não obedecendo às ordenações divinas ou aos mandamentos divinos. Então, as pragas, elas não representam um castigo divino, uma punição divina. As pragas representam consequências das nossas próprias ações, quando nós deliberadamente não observamos aqueles mandamentos, e o próprio termo já nos aponta que são mandamentos, são ordenações, geralmente no modo imperativo, porque nós já trazemos a nossa razão iluminada pelo conhecimento da lei. Quando nós não trafegamos pelos caminhos, da evolução e ainda não temos o conhecimento da lei no plano da nossa consciência desperta, o que nós fazemos é lei, conforme nós aprendemos de Paulo. O que fazemos é lei. Então nós vamos aprendendo, vamos descobrindo a
felicidade e o sofrimento como decorrência das ações, dos impactos que vamos recebendo na existência física em função das escolhas. E nesses primeiros estágios, as escolhas são feitas por base das emoções, dos reflexos, dos instintos. Quando a nossa razão se abre, nós então somos convidados pelos reveladores a adentrarmos o terreno do conhecimento da lei, suavizando assim então a nossa caminhada no plano físico. Então as pragas serão consequências das nossas posturas adotadas em desacordo com a lei que já se encontra na nossa consciência desperta. Nós, inclusive, separamos aqui um texto do livro O Céu e o Inferno, na tradução do Herculano Pires, que, no capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, em que nós aprendemos, com essa formulação de Allan Kardec, que nós vamos sofrer as consequências na vida espiritual. E no retorno do espírito a uma nova existência, na reencarnação, nós vamos sofrer as consequências de todas as imperfeições das quais não nos libertamos durante a vida corporal. O estado feliz ou infeliz de cada um de nós é inerente ao grau da depuração, de sua depuração ou de suas imperfeições. No segundo artigo, no segundo parágrafo do Código Penal, vamos ler aqui o que registra Allan Kardec. A felicidade perfeita é inerente à perfeição. Quer dizer, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação de ventura. Da mesma maneira que toda qualidade adquirida é uma causa de ventura e de atenuação dos sofrimentos. No parágrafo 3º, não há uma só imperfeição da alma que não acarrete consequências desagradáveis, inevitáveis. E não há uma só qualidade boa que não seja fonte de ventura. A soma das penas é, assim, proporcional à soma das imperfeições, como a dos gozos é proporcionada à soma das boas qualidades. Então, nós vemos que o nosso destino, as rédeas do nosso destino, o estado de felicidade ou de infelicidade, ele está plenamente sob o nosso controle, sob a nossa tutela. Quanto mais boas qualidades vamos adquirindo, pelos esforços que nós vamos empreendendo no campo da existência física, para domar as inclinações más, que são as imperfeições, quanto mais então nós nos aplicamos a adquirir as boas qualidades por essa transformação moral, mais soma de prazer, de gozo, consequentemente de felicidade, nós vamos conquistando no plano da existência. Por outro lado, quanto mais apego às paixões, quanto maior o nosso grau de manutenção das paixões, aí nas paixões nós vamos nos lembrar daquelas questões com as quais nós lidamos na nossa existência pessoal, na nossa vida particular. A inveja, o ciúme, a mágoa, o ressentimento, o rancor, a raiva, o ódio, a irritação, são as imperfeições que nós vamos observando. Qualquer um de nós observa que naqueles momentos em que nós estamos dominados por essas imperfeições, por essas paixões, nesse momento nós nos privamos da alegria de viver. Nós nos privamos do prazer, da felicidade. Porque é uma condição inerente a esses estados emocionais,
esses estados de sentimento, o que nós vamos entender aqui como sendo sofrimento, que é o grau de desajustamento em função da lei divina. Porque o objetivo da lei de Deus, que expressa o determinismo divino, que é uma força para progredir, que é inata, nós vamos aprender com Allan Kardec que essa força para progredir, na questão 779, ela é inata, ela é inerente, ela não depende de um fator externo. Ela não depende de um ensinamento de fora. O fator externo, o ensinamento que nos é trazido por um irmão mais adiantado no campo do progresso, esse ensinamento visa a facilitar a nossa caminhada, impulsionar a nossa caminhada, nos sensibilizar para acelerarmos o passo. Mas a nossa felicidade, intrinsecamente considerando, ela não depende do ensinamento de um terceiro, porque nós somos autônomos para desenvolvermos a nossa própria felicidade. Evidentemente, nós estamos inseridos no contexto da criação, somos criaturas, somos filhos de Deus e trazemos como gene a busca da felicidade, porque Deus não é a felicidade suprema, a suprema perfeição. Então nós trazemos a nossa genética espiritual, que é o caso Alberto, bom dia, nós trazemos a nossa genética espiritual, esse determinismo para a conquista da felicidade. Enquanto nós então ficamos no plano das paixões, das qualidades ainda que não são nobres, segundo o grau que a nossa razão já aponta, nós então permaneceremos no âmbito desses desajustamentos, que nós aqui estamos conhecendo com o nome de praga. Importante que nós consideremos, vou passar a palavra para o Carlos Alberto, que estava aí com as questões dos bastidores, essa praga não nos é imposta pela divindade como um castigo, mas ela depende da atenuação dessa praga ou até a ampliação dessa praga depende da nossa própria escolha no plano pessoal. Bom dia. Bom dia. É interessante, Júlio, porque a gente tem refletido. Inclusive, eu me recordei mais cedo do estudo que nós realizamos aqui. Foi na terça-feira, no Evolução e Vida, com o tema As 10 Pragas do Egito. Então essas pragas, elas são cíclicas. Elas funcionam então como um mecanismo reativo diante das ações. Escolhas e ações. E Anteriormente julgávamos que essas pragas seriam castigos. E não existe castigo. É necessário nós entendermos a lei funcionando nos mecanismos naturais do próprio contexto cósmico da natureza externa como interna. E quando a praga se apresenta, significa que chegamos num momento especial da nossa trajetória, porque caracteriza aquele movimento do testemunho. Não é mesmo? Pareceu o problema, chegou a hora de resolvê-lo. E desesperar, lamentar, não vai resolver. Nós temos que encarar os fatos com maturidade, com coragem, com fé. A fé estabelece a fidelidade aos princípios que nós escolhemos como crença. Qual é a nossa crença?
a nossa crença ela se torna uma certeza da realidade espiritual. Para nós espíritas, de uma forma inequívoca, porque nós comunicamos com os espíritos. Existe mediunidade, os médiuns veem os espíritos, não é fruto de alucinação. Nós não estamos mais na fase de ficar discutindo a comprovação do fenômeno. Ele é natural. É óbvio que esse fenômeno, ou a manifestação dos espíritos, acontece de acordo com o tipo de aptidão do médium, ou seja, o grau de sensibilidade, a classificação no sentido de que tipo de mediunidade que ele possui, da vidência, da audiência e etc. Mas ela se manifesta para todos, seja o médium de trabalho ou as pessoas que não são chamadas médiums, mas possuem o dom mediúnico. Numa linguagem mais adequada ao dia a dia, são pessoas sensíveis à realidade espiritual. Ponto. Então nós temos a certeza, porque os mortos não estão mais mortos, eles se comunicam e dão esses testemunhos. E esses testemunhos comprovam a realidade. Okay? Então nós espíritas não usamos muito o nosso espaço de estudo para ficar discutindo a existência dos espíritos. Até diga-se de passagem, Kardec, na introdução do Livro dos Médiuns, a primeira pergunta, ele abre o livro com a primeira pergunta: há espíritos? Existem espíritos? Por que ele abre o livro assim? Olha o pedagogo. O livro é dos médiuns. Como é que ele vai discutir mediunidade se o leitor ali não acredita nos espíritos? Você acredita nos espíritos? Você está aqui. O que você veio fazer aqui? Quer um outro princípio? Você acredita na reencarnação? Se não, o que você não está fazendo aqui nesse estudo? São chaves que a gente usa o tempo todo para compreender esse processo evolutivo que é permanente e desafiador para todos. Pois bem. Então nós estamos estudando o Apocalipse, enfrentando muitos obstáculos. Para realizar o estudo do Apocalipse e para ter chegado aqui para estudar o Apocalipse, não é assim? Foi fácil vocês terem chegado aqui a FEAC hoje? Acredito que foi complexo. Não é? Como que é para nós fazer o estudo? Internet dá problema, o computador estranho. E é na última hora. Quantas pessoas estão em casa expectantes do evento e não podem assistir? Por quê? Por que será? Se a gente tivesse aqui transmitindo uma partida de tênis, de futebol, não teria problema nenhum. Não ia dar problema. Mas nós estamos tratando de assuntos que envolvem os nossos desafios deste momento. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que bom que existem estes desafios. Que bom. Tem hora que é difícil. Né? Mas falar que bom, você não sabe como que é difícil, como que é sofrido. Mas dentro desse contexto de uma visão ampla, pós-túmulo, porque nós vamos percorrer esse caminho, é melhor ter o problema do que estar com a vida cheia de facilidade e não dar valor ao que é o mais importante na nossa vida. Você já imaginou você falar para uma pessoa idosa assim: que bom que você ficou idoso? Não pode falar não, porque ele vai se sentir diminuído. Por quê? Por quê? Mas não pode ficar idoso?
Quando você usa muito cartão de crédito, você não é beneficiado? Pontuação? Milhagem? Você ficar mais velho, você tem que agradecer, porque você está com muita milhagem. Agora você vai verificar que tipo de milhagem. Porque no cartão de crédito é número. A nossa computação aqui é outra. Os bons frutos. Você vai lutar contra o cabelo branco, contra a ruga, contra a barriga, contra o peso. É lógico que mais velho você tem que cuidar. Porque você não cuidou antes. Se você tivesse cuidado antes, você não ia precisar de mudar muita coisa quando você ficasse mais velho. Era só uma questão de adequação. Vamos combinar. Não tem problema ficar velho. Não tem problema, porque você está se adaptando a um outro momento. Para uns pode ser praga do Egito, pode ser as pragas do Apocalipse. Pode ser uma praga ficar velho. Reclama o tempo todo. Ficar velho é péssimo. Ficar velho. Você não sabe como é que é ruim. Posso dizer que isso caracteriza rebeldia? Orgulho? Você velho, você precisa de ajuda para subir no ônibus. Tem hora que você não vai ter mais habilidade para fazer uma coisa ou outra. Me ajuda aqui. Então, ficar velho é um convite para trabalhar a humildade. Será que a gente foi arrogante a vida toda e não está na hora de baixar a bola? Então a praga do Egito para um... As pragas do Apocalipse podem não ser pragas. Podem não ser pragas, depende do seu ponto de vista. Carlos Alberto, eu sinto a influência dos espíritos o tempo todo. Eu disse, que ótimo. Você é médium. Carlos Alberto, mas eles me trazem desconforto. Eu sinto angústia. Ai, meu Deus! Olha, você já imaginou se um médico, um enfermeiro, profissional da saúde dentro do hospital, ele ficasse assim, eu não aguento os doentes. Ai, meu Deus, esses doentes me dão trabalho demais. Mas falta tudo nesse hospital. Mas não sei o que. Gente, como será o final do dia desse trabalhador? Um caos. Porque ele se automutila, ele se destrói. Ele fica se apedrejando. Se pensar diferente. Pô, que legal. Tô tendo oportunidade. Mas o fulano está sofrendo. Você falar que é legal que ele esteja sofrendo. Dizendo isso. Você não vai ficar indiferente à dor do outro. Mas você já parou para pensar assim, poxa, eu estou aqui. O que eu vim fazer aqui? Eu tô lá na prisão. Eu vou ficar assim, aqui tá sujo, aqui não cabe ninguém, eles estão colocando preso. O sistema tá corrompido. Aí tem um prisioneiro que tá aqui de dentro, manipula as pessoas lá fora. Você vai morrer. Porque você está mais encarcerado que talvez quem esteja lá dentro. Você está dentro do sistema prisional? O que Jesus espera que tu faça? Pacifica. Mas você não vai lá pacificar os outros. Você está lá porque você que precisa da pacificação. Mas pacificando você mesmo, você vai falar para o indivíduo assim, calma, o que eu posso fazer? Quem sabe eu posso te ajudar. Quer ver um exemplo? A praga do Apocalipse. Você vê essa semana a notícia que tem escola que está sem dinheiro e que os alunos estão tendo que limpar. Isso que absurdo. Gente não concorda. O legal é que a escola tem os recursos. Mas agora vamos olhar sobre o outro ponto de vista. Você está lá na escola, você precisa do ensinamento, da oportunidade. Mas você também precisa de condições. O que eles fizeram? Chamaram os alunos e falaram, nós vamos colocar um barco em frente. Aí estabeleceu-se lá uma rotina que os alunos fazem revezamento para limpar a escola. Eu pensei comigo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Agora, o outro é praga. O sistema está em decadência. O país está no fundo do poço. Pegou seu cedinho. Você gostaria que a escola não tivesse? É óbvio que a gente gostaria que a escola tivesse. Mas não tem. Fazer o quê? Você vai parar a vida para falar que é uma praga? Então você pode se posicionar. Aqui está falando a terça parte dos homens que estão sendo mortos. Vai por resumo. A terça parte dos homens. Então vamos buscar o Honório comentando que vemos que há uma diferença de um terço entre o que o cavaleiro tinha e o que o cavalo soltava. Mais à frente. Não questiono. Então, o que o cavalo soltava. No cavaleiro temos o jacinto, o cavalo fundo. Aqui vai mudar o contexto. Depois tem que ajustar. Então, vamos pensar o seguinte. A terça parte dos homens, é necessário a gente verificar que existe três partes na terça parte. Nós trabalhamos aqui anteriormente que existem os que estão dormindo, existem os que estão rebeldes, e existem aqueles que estão sendo mortos. O Apocalipse é uma mensagem para quem está sendo morto. Porque o Apocalipse tira no véu, explicando por que está havendo a morte. Agora, quem está dormindo, ele vai levantar sábado cedo para estudar Apocalipse? Não. Para quê? Agora, o rebelde. Eu ir lá? Eu quero que solta uma bomba para matar todo mundo que está lá. É o fluxo dos espíritos, por exemplo, que não querem que um trabalho como esse aconteça. Que influenciam de todas as maneiras para criar problemas. São os rebeldes. Então dentro da rebeldia você tem aquele que é rebelde e que não manifesta, e tem o rebelde que manifesta. Ficou claro? Nós estamos discutindo aqui a terça parte dos homens. Essa terça parte que está sendo morta, agora você pode voltar no anterior. Define o grande número de criaturas que passam por um estado de morte, alterando a fundamentação da vida. Indivíduos que passam por um estado de morte para fazer uma alteração na vida. Ficou claro aí, gente? Tem muita gente passando pela morte. Pela morte. Aí eu vou criar aqui dois grupos que estão passando pela morte. Os que estão passando pela morte, no meio da morte. Assim, meu Deus, eu tenho que abrir o olho, eu tenho que mudar. Não é? E existem aqueles que estão participando da morte porque sabem que a morte é importante. Eu fui ontem no velório em Sabará. Aliás, eu tenho feito uma peregrinação, porque eu digo que quando vem uma nave leva muitos. Você fica um tempo sem ir, quando vai, dispara. É a nave, seu cedinho. E eu não sei se essa nave já foi embora, não. Vocês fiquem espertos. Porque levou aí uns 8. A nave assim, estacionada. Até o que me consta. Não sei se acabou o tempo lá do faixa azul da nave. Pois bem. Então. Tá no bônus. Tá no bônus. Tá na última meia hora ainda. Não tem meia hora aqui, 30 minutos. Deu silêncio? Tem 30 minutos. Meia hora aqui. E aí eu fiquei pensando, eu gosto de fazer avaliações até para o aprendizado. Em cada evento que tem a ver com a morte, você encontra ambientes diferentes. Naturalmente, são pessoas diferentes, né? Dentro desse contexto da pluralidade. E em todas elas, como que os benfeitores espirituais trabalham? Eles aproveitam aquele momento para auxiliar. E esse auxílio se dá pelo consolo, se dá também pelo esclarecimento e ainda se dá pelas terapêuticas. Então você está indo lá no ambiente do velório.
Então, existe a atuação dos espíritos para dizer assim, calma, gente. Calma. Não é bem assim. Né? Existe o processo de esclarecimento. O esclarecimento é aquele movimento íntimo do indivíduo que está olhando para o corpo e ele pensa assim, meu Deus, acabou. O que será de mim? O que será de fulano, de Beltrano? Ou seja, ele está desenvolvendo ideias. Ele está desenvolvendo conhecimento em torno daquele fato. Certo? E existem aqueles outros que estão ali derrubados, estirados no leito da dor. Que pode acontecer de N maneiras. Aqui na Terra, inclusive no espaço. Porque lá no ambiente do velório, do cemitério, existem espíritos que estão lá rezando terço. Até hoje. Para eles mesmos ou para outros. Existem aqueles que estão ali. Sabe aquele indivíduo que está na ala do hospital em recuperação, que não tem o que fazer? Aí fica lá no cantinho fumando o cigarrinho dele, o tempo passando. Embotado. Ok? Os espíritos vão atuar para auxiliar essa turma. Está na hora de levar. Vamos tentar? Ao mesmo tempo que está desesperado, que está encarnado. Os espíritos chegam ali e vão dar um passe. Aí ele está ali no cantinho, olhando para a mamãe, que está o corpinho da mamãe geladinho ali dentro da gavetinha, né? Aí ele fica pesaroso, faz uma prece, um Pai Nosso, os espíritos estão na hora. Aí vão lá, dão um passe. E tem outros que passam pelo ambiente semeando alegria. Olha que legal. Alegria. E foi assim que os espíritos trabalharam nesses ambientes que nós somos. Qual que foi o discurso? Isso aqui é uma celebração. Celebrando a vida. As pessoas olham para a gente até atravessar. Celebrando a vida. Nossa, nós estamos aqui chorando e ele está falando em celebração. Estou celebrando a vida, seu Cedinho. Porque quem está ficando precisa celebrar aquele momento. Poxa, valeu a experiência. Para quem está indo, nova oportunidade. Celebração ou não? Por que a gente sofre? Pelo nosso orgulho. Pelo nosso egoísmo. Orgulho. Porque não quer perder. Que se acha soberano. Egoísmo. Quer reter. Quer reter o quê? A pessoa quer reter a circunstância que essa pessoa representa. A gente quer reter a plena virilidade, saúde, jovialidade. Isso é presunção. Gente, o meu discurso hoje aqui não está direcionado para os idosos. Tá bom? Estou conversando aqui principalmente com os jovens, porque os idosos estão bem. Eles reconhecem que é importante essa fase. Que todas as épocas da nossa vida são importantes. Dependendo do grupo que a gente está. Se é o grupo que está sendo morto pelo Apocalipse, né? Pelo grupo da rebeldia. Pelo grupo que está dormindo. Está dormitando por aí. É isso, Júlio? Tá ruim? Vai falar aqui agora. Esse aspecto aí é importante. Nós estávamos comentando a respeito dessas pragas. O Carlos Alberto trouxe esses detalhes aí interessantes do cotidiano. E eu me lembrei aqui do... Normalmente quando nós falamos de morte, falamos de pragas, vamos nos lembrar da ideia do castigo, vem ideia da punição. E no livro dos Espíritos nós aprendemos com a espiritualidade que Deus, por exemplo, sabe esperar, não precipita a expiação. Então a expiação, mesmo a nossa reverência, a consequência da nossa reverência, a misericórdia de Deus, ela entra com a consolação, com o adiamento, para que nós tenhamos um tempo
para meditação, arrependimento, porque o objetivo da lei não é a punição, é a felicidade. Enquanto nós estamos nesses quadros de reverência, de cultivo das paixões, nós vamos sendo, na existência física, propositores da justiça, agentes da justiça para aqueles retardatários que negligenciaram o trabalho da renovação moral. Mas o nosso grau de negligência, descaso e descomprometimento com o conhecimento adquirido for se prolongando, então a expiação pode ser precipitada mesmo. Que é o tema da questão 132 do livro dos Espíritos, o objetivo da encarnação dos Espíritos. Para uns Deus nos impõe a encarnação, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns a expiação, para outros a missão. Para quem é expiação? Para quem foi negligente, foi omisso, foi deixando para depois. Para quem é missão? Para quem se arrependeu. Percebeu, se arrependeu, se dispõe ao reajustamento. Então orienta para o trabalho do reajustamento, desenvolvimento das qualidades boas que vão formar o leque de felicidade. Ele entra no rol dos elementos que vão na terra dinamizar a misericórdia de Deus. Porque Deus não exerce essa na matéria. Então nós é que somos os seus agentes da misericórdia. Agentes da sua misericórdia, que é o objetivo principal, ou agente da justiça, que é o objetivo secundário, de acordo com a nossa negligência. E dentro desse grupo que está sendo morto, nós vamos encontrar um texto em Isaías, capítulo 30, que diz o seguinte: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. Quer dizer, tomaram conselho da ilusão. E que se cobriram como uma cobertura, mas não no meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Que descem ao Egito sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força do faraó e para confiarem na sombra do Egito. Aqui é uma alertiva. Porque a força de faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes estão em Zoar, os seus embaixadores chegaram a Anés. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbio. Olha aqui. O que está acontecendo com essa terça parte? Essa terça parte está respondendo por ter descido para o Egito. E o Egito aqui é o Egito antigo. O que nós estamos querendo dizer com isso? Estou dizendo que a cultura egípcia antiga estava errada, não. Quando nós queremos voltar à intelectualidade ancestral, a cristalização. E aqui faz associação ao faraó. Porque o faraó é o regente e a sombra do Egito. O que está querendo dizer? O faraó aqui, o poderoso da terra. As forças que magneticamente nos atraem ao poderio terreno. Não falamos aqui agora do orgulho e do egoísmo? São as chagas que a nossa ancestralidade fomenta o tempo todo e que nós temos que lutar. Porque o nosso passado, no sentido negativo, ele nos envergonha.
Porque ele tem a ver com mentira, com corrupção, com adultério, com infidelidade. Com infidelidade. Perdemos a fidelidade a Deus. Perdemos a fidelidade ao divino. Vamos falar assim para não ficar parecendo que o nosso discurso aqui é religioso. Nós estamos trabalhando com textos da Bíblia, mas a nossa conversa é filosófica. Ficou claro? Aí, Júlio, nós achamos um texto belíssimo na Revista Espírita de 1867 sobre essa questão da fidelidade. O que caracteriza o Espírito ser fiel? Fazendo uma alusão à necessidade da reencarnação, a Deus impõe a reencarnação com o fim de nos fazer progredir, é necessário que na encarnação haja uma identidade entre a alma e o corpo. Certo? Nós temos que cuidar do corpo. O corpo é o nosso veículo. Eu falei, por exemplo, da velhice. A velhice tem a ver também com a questão da nossa estrutura física, porque ela que está envelhecendo, não é o seu espírito. Então nós devemos manter a harmonia desde a juventude à senectude. Harmonia entre espírito e o corpo. Kardec diz assim: a utilidade recíproca e indispensável da alma e do corpo para a sua cooperação respectiva constitui, pois, a razão de ser de sua união. Ela constitui a mais para o espírito as condições militantes na via do progresso, onde está chamado a conquistar sua personalidade intelectual e moral. Aí ele conclui dizendo assim: como estes dois princípios realizam normalmente no homem o fim de sua destinação, quando então essa dualidade cumpre a missão, a função, aí o próprio Kardec diz: quando o espírito é fiel às suas aspirações divinas, restringe os instintos animais e sensuais do corpo e os reduz à sua ação providencial na obra do Criador. Desenvolve-se, cresce. É a perfeição mesma da obra que se realiza. Com isso chega a felicidade, cujo último termo é inerente ao grau supremo da perfectibilidade. Caso Alberto, que texto é esse? Kardec é fantástico. O que o mestre está nos dizendo? Quando nós reencarnamos para evoluir. Desenvolver o progresso intelectual e moral. Certo? Tranquilo, básico. Progresso moral e intelectual. Pois bem, para isso nós precisamos da unificação, da união entre espírito e corpo. Certo? O corpo precisa de ser cuidado, porque ele é o veículo de manifestação. Mas o Kardec também dá uma conotação para o corpo, como corpo representando também as nossas paixões, os nossos desejos. Certo? Então Kardec está dizendo o seguinte: que é necessário que haja uma harmonização. Porque se você ceder às paixões, aos instintos, eles vão predominar sobre o seu intelecto, sobre a sua razão. Concorda? Então nós temos que equilibrar isso. Precisamos de fazer um gerenciamento de sorte que a gente possa cumprir a destinação. E o que nos motiva? São as aspirações divinas. A definir o seguinte: quais são as aspirações divinas? Quando a gente fala de imortalidade, eternidade, a aspiração divina é a felicidade, concorda? É a imortalidade, porque aqui na Terra a gente não luta contra a morte. Então, como espírito, seremos imortais. Olha que legal. Então a imortalidade vai trazer bem, vai trazer para nós a felicidade. Então, caminha junto. Imortalidade e felicidade. Certo? Fora isso, se a gente trabalhar ao contrário, nós vamos abdicar da sabedoria.
que é chamado a exercer no corpo, cedendo ao arrastamento dos sentidos, e se aceita condições de prazeres terrestres como o único objetivo das suas aspirações. O que nós vamos fazer com isso? Se eu cedo os prazeres terrenos, estou abrindo mão das questões do espírito. Isso é claro. Quando eu aceito, eu me permito dominar pela essa sombra do Egito e do faraó. Captaram agora a imagem? Amarramos? Que é o intelecto que sofistica para não mudar. Na verdade, nós vamos falsear a razão de ser da sua existência. Falsear. Falso. É falso o objetivo de você estar se permitindo na Terra ser enovelado, ser engaiolado, ser manipulado pelo poder da Terra. Complicado e casamento. Não. Com isso, o espírito fica estacionário. Vocês já viram falar das características de um psicopata? Já estudaram? Já pararam para refletir sobre qual é a característica de um psicopata? O psicopata se apoia numa ideia. E ele se torna e essa ideia fica racionalizada, e ele vai montar uma estratégia para pôr em prática essa ideia. E o que caracteriza o psicopata é a anulação do seu sentimento. Ele é insensível. Ele se torna frio. Por isso é que a característica da psicopatia é mentir de uma forma a enganar imperceptivelmente. Então, o indivíduo tem que ser um especialista para identificar a mentira apregoada por um psicopata. E com um detalhe, é paciente. Se ele tiver que executar um plano daqui a 10, 20, 30 anos, ele segue essa trajetória. Quer dizer, é um contexto de uma enfermidade grave, onde o indivíduo está completamente alienado de todo tipo de influência externa. Ele fecha em torno das questões que ele elege. E ele pode promover qualquer tipo de ação. Não vamos medir, não vamos tentar esquadrinhar isso, não. É o grau, é o ápice da indiferença à aspiração divina. Por isso que nós trouxemos esse extremo. Porque todos nós temos as aspirações, nós queremos conquistar, nós queremos progredir. Mas em determinados momentos, nós nos tornamos frios, sofisticados, em função da indiferença ao que nós precisamos fazer. Quer um exemplo? Oswaldo Abreu. Oswaldo Abreu contava uma história no Gucanana que a gente achava o máximo. Eu já vi ele contando essa história. Dezenas e dezenas de vezes. Todas as vezes eu ria, não tinha jeito. Vocês conhecem a história da traíra? Peixe, traíra. Então tinha um lago, e nesse lago residia uma traíra. E essa traíra tinha uma filha, um filhote. A traírazinha. E a traíra, como uma boa mãe, foi criando a trairinha, passando todos os conceitos, né? Sobre ética, sobre moral. Na vivência dentro do lago. As coisas são assim, filha, toma cuidado, e etc. Aí um dia, quando o assunto educativo foi aquele ponto assim, de mais profundidade no lago, a traíra falou para a trairinha: minha filha, hoje eu vou te contar uma história que é uma das mais importantes para o seu aprendizado nessa vida que nós temos aqui no lago. É o seguinte: nós saímos em busca do alimento, né?
Então eu quero te dizer o seguinte, quando nós começarmos a aproximar demais da superfície, temos que tomar cuidado. Porque as águas nesta região aqui são águas mais perigosas. E você tome cuidado, minha filha. Principalmente se você começar a ver alguns alimentos assim muito fáceis. Por exemplo, uma minhoquinha. A gente gosta muito de minhoca, não é, minha filha? Ah, mamãe, uma minhoca é uma delícia. Então, então você toma muito cuidado com a minhoquinha. Porque geralmente nessa região, quando acha-se uma minhoquinha, por trás geralmente essa minhoquinha está apoiada num metalzinho que é pontiagudo. E é perigoso, minha filha. Esse negocinho chama anzol. Tem o nome de anzol. Porque depois do anzol tem uma linha. E essa linha, quando bate o reflexo solar, você enxerga essa linha direita. E essa linha vai para além dos nossos domínios. Ela vai para a superfície. E geralmente essa linha ela está, na verdade, amarrada num pedaço de pau, que eles chamam de uma varinha. E olha, minha filha, você toma cuidado, porque dentro dessa varinha tem um monstro que quer nos devorar. É o homem. Mamãe, é verdade, mamãe, que bom que a senhora me contou, mamãe. Vou passar a tomar muito cuidado. Mamãe, o que é aquilo? Onde, minha filha? Logo ali. É uma minhoca. Deixa eu me aproximar. Aí a mãe se aproxima e não resiste. Plof na minhoca. Assim, a trairinha perdeu a mãe. Essa história é singular. A definir o seguinte, que nós começamos a ter noção de como é que funciona a vida no mar da vida, onde nós temos todos os recursos. E o conhecimento vai começar a funcionar de sorte que a gente vai identificar quais são os alimentos que podemos ou não. E o alimento aqui é o alimento no campo intelectual e moral. Esse que nós estamos tratando. Não estou discutindo o chocolate ou os seus apetites, não. Nós não entramos nesse meio. Aliás, é característico do trabalho da FIAC. Nós não entramos no mérito do que é apetitoso, porque isso é a escolha de cada um. É responsabilidade de cada um. Mas porque inclusive nós somos no século XXI, já temos informação suficiente para verificar que a dose maior de chocolate pode nos prejudicar. Certo? Então, se a gente já tem essa informação, ela já está impregnada por nós mesmos na nossa consciência. Então, quando voltando, nós estamos diante dos convites, nós precisamos de identificar, como o texto de Isaías está colocando, no capítulo 30, repetindo, que nós temos que tomar cuidado sobre a força do faraó, porque essa força pode tornar a nossa vida uma vida em vergonha. Porque confiamos na sombra do Egito em confusão. O Egito era o maior império dessa época, sob o contexto do mundo antigo. O Egito era a referência de conhecimento. Os hebreus ficaram 400 anos sob o domínio dos egípcios. Certo? Então, lá no Egito, nós tínhamos um ambiente que fomentava a nossa escolha a seguir uma proposta da aspiração divina que o povo hebreu ali fomentava, ou continuarmos encarcerados, aprisionados nas questões da intelectualidade e do prazer que a cidade egípcia oferecia. Olha para vocês verem, os judeus, os hebreus,
Demoraram 400 anos para sair dali. Quando eles chegaram, a história é boa, né? A história é boa. José do Egito, os filhos de Jacó. Estão lembrados? Que José foi raptado. E depois aí caiu com as pragas do Egito. Caiu no período das pragas do Egito. Olha pra você ver. A turma aqui nos orquestrando. Agora que eu liguei. Pois bem. Então, o José passa a ser diretamente ligado ao faraó, em função da mediunidade dele, porque ele era médium vidente, estão lembrados? E inclusive ele faz uma profecia referente às pragas do Egito. Aquele período da seca, 7 anos de fartura. 7 anos de seca, 7 anos de fartura. Lembraram? Aqui já é outra praga. As 10 pragas é com Moisés. Mas olha que interessante. No início os hebreus foram acolhidos pelos egípcios. Porque eles precisavam de ajuda. Porque aonde que eles viviam, estavam passando fome. Seca. Então, em função da estada de José no Egito, eles foram os irmãos que o venderam, mas em função das tradições familiares, do carinho que ele tinha com seus entes, ele acolhe os irmãos. E ali começou o processo que foram chegando as outras tribos, e ali os hebreus se acomodaram ao conforto que os egípcios ofereceram. Mas os hebreus não perderam a questão da religiosidade. Então eles associaram a questão culto de sobrevivência, a oferta que o egípcio deu, foram trabalhar, eles foram de uma certa forma pagar o acolhimento que eles estavam tendo, mas não abriram mão das suas raízes, do seu compromisso com o que remonta às aspirações divinas. Com o passar do tempo, o que antes tinha sido um acolhimento passou a ser um processo de servidão, de escravidão. Aí eles se tornaram praticamente escravos. Praticamente não. De fato. E ficaram 400 anos. Por que, Carlos Alberto, essa história? Porque ela tem a ver com tudo que nós estamos conversando aqui. Porque nós estamos simbolicamente, 400 anos escravizados. E chegou um momento em que, como aconteceu com Deus, com a espiritualidade, né, vamos dizer assim, com Moisés, que fez uma proposta para que eles se libertassem da sombra do Egito. A terça parte que está sendo morta aqui somos nós estamos sendo convidados para sair desse contexto que caracteriza como confusão. Olha o versículo. Sombra do Egito em confusão. Aí eu faço a pergunta para vocês. O mundo que a gente vive hoje não é um mundo em que impera confusão? Confusão de valores. Confusão de ideologias. Confusão de aspirações. E intimamente nós temos essa confusão. Uma hora eu quero Deus, aspiração divina. Eu quero me harmonizar. Eu quero harmonizar meu espírito com o meu corpo. Eu quero me harmonizar na tarefa. Eu quero me harmonizar nos meus compromissos familiares, profissionais. Mas em determinado momento, eu ainda cedo à sombra do Egito. E aí o que acontece? Eu estarei cedendo por infidelidade. Entenderam? Então, quando dizem assim, isso representa uma infidelidade. Infidelidade conjugal, infidelidade da religião, infidelidade ao time de futebol, porque ele torceu para que o adversário pelo menos empatasse, ou ganhasse para beneficiar o outro time. Aí fica uma briga, né? Está sendo fiel. O indivíduo trabalha numa empresa, ele é convidado para trabalhar na outra.
Se ele tem a visão apenas do money, ele vira as costas e muda de emprego. Já tem pessoas que têm ética, que falam assim, pô, mas essa empresa aqui é concorrente da outra. Poxa, tudo bem, vai me pagar mais. Mas é razoável que eu saia respeitando tudo que ficou no caminho. Né? Eu tive um testemunho essa semana extraordinário de uma companheira que foi convidada para trabalhar na concorrência. Eu disse, mas eu não posso sair daqui, porque vocês são concorrentes. Não, mas eu vou te pagar mais. Bom, o salário eu vou trazer para o meu patrão atual. Olha, eu recebi uma proposta para ganhar mais. Mas eu não vou simplesmente aceitar. Eu tenho a obrigação de te dizer que eu recebi essa proposta, porque eu tenho um compromisso ético com você. Eu disse, meu Deus, que testemunho legal. Aí essa empresa falou assim, eu não consigo cobrir a proposta do outro. Mas e você? Fica a decisão na sua mão. Aí a pessoa pensou. Falei assim, pô, aqui eu tô bem, aqui eu sou feliz, lá eu não sei o que eu vou encontrar. Aí eu falei assim, mas se eu não aceitar, eu não estarei sendo corajosa. Aí começa a surgir uma série de ideias conflituosas. Aí costuma até as pessoas se perguntarem, né? Se em casa espírita é muito comum, o que a gente faz? Siga a sua intuição, a oportunidade é sua de escolher. Ninguém pode interferir. Agora costuma a pessoa manter a ética, o bem-estar, a segurança. Não, vou ficar aqui, vou respeitar. Eu abro mão desse aumento de salário. Então você tem várias maneiras de analisar esse comportamento. Agora o que é importante é a decisão da pessoa. Porque se preponderou, por exemplo, o senso de justiça, a ética, inclusive, de deixar tudo às claras, já há uma vitória. Uma vitória inquestionável. Porque a pessoa está resolvendo uma questão íntima. Não é que ela está apenas dando uma resposta para alguém, embora seja nobre. Nós não estamos desconsiderando. Mas o que é importante é a pessoa tomar a decisão e se sentir tranquila pela decisão que ela tomou. Entenderam o que eu estou dizendo? Oi? Exercitando uma qualidade nobre. Uma qualidade nobre. Agora, pode ter uma situação que, se ela contar, pode complicar a vida dela. Mas não é um problema de quem vai ser franco. É responsabilidade de quem não lida bem com essas questões. Aí o problema se transfere. É a oportunidade que vai para o outro lado. E aí, Júnior, só para completar, no capítulo 31 de Isaías, é trabalhado a questão ainda da descida para o Egito, que acontece utilizando os cavalos, porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Só para dar essa conotação cultural, capítulo 31, versículo 3. A definir que tanto o cavalo como o cavaleiro, quando cede ao arrastamento, as questões materiais ou as questões que criam dificuldade para a gente continuar na jornada em busca dessas aspirações divinas, o texto está dizendo que o Senhor vai consumir, vai dar uma voz de comando e aquele status quo vai deixar de ter sustentação. Por castigo? Não, por circunstância. Quando você desvincula do que realmente é importante para o seu espírito, não tenha dúvida de que algo vai acontecer para nos chamar a atenção novamente
e a gente poder se reposicionar diante do contexto. Certinho? O interessante aqui para a gente concluir que nós temos que a terça que por estas pragas foi morta a terça parte dos homens. Isso acontece pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre. Não é isso? Lê para nós, Denise, o que acontece pelo fogo. Terça parte, agora. Aí, pelo fogo. Pode ler. Vamos. O fogo trabalha de modo sutil o plano das conceituações e concepções do indivíduo, pelo conhecimento adquirido que abre um fogaréu para refundir caracteres. Repete a leitura, que seu microfone estava desligado. Isto é pelo fogo. O fogo trabalha de modo sutil o plano das conceituações, concepções do indivíduo, pelo conhecimento adquirido que abre um fogaréu para refundir caracteres. Interpreta o texto para nós. O fogo tem um simbolismo de ser transformador, né? E o texto diz aqui, conceitos que concepções que o indivíduo possui, ele vai ser chamado a transformar e renovar essas conceituações. Muitas coisas que estão cristalizadas, por exemplo, vão ser modificadas através desse poder que o fogo representa. Então, Denise, nós gostamos da sua interpretação. Agora, pelo fumo, pode ler e interpretar o texto. Pelo fumo, o fumo decorre do seguinte: nós vamos dizendo, eu vou mudar, vou vencer aquilo, ainda vou fazer aquilo outro, e nada. A vida vai passando. Desencarna e não fez nada. O fumo representa assim os anseios, as vibrações da nossa indisposição de mudança, ardendo e que com o tempo acaba por acender o fogo. E uma pequena brisa, um vento pode acender o fogo. Fumo do poço do abismo de cada um de nós. Aqui são vários aspectos que são trabalhados pelo fumo. O fumo, ele diz o seguinte, que a gente vou falar como promessa nossa. A gente promete, a gente anseia, a gente fala que quer, mas a gente não faz. Então o fumo, simbolizando, né, a gente pensa no cigarro, né, o fogo, ele vem para botar força, movimento naquilo que está parado. Então, se pelo fumo a gente está ali só arrumando desculpa, vem o fogo e fala, não, vamos transformar, vamos modificar. Pelo menos essa foi a minha entendimento. E pelo enxofre. O enxofre representa a resposta da lei que atinge determinadas criaturas que mantêm o fumo na intimidade. Ele é a concretização do processo, a reação da lei. O fogo e o fumo definem a necessidade de mudança interior. E o enxofre entra quando não somos eficientes na mudança. Então chega um processo de abalo de fora para dentro. Essa lei que determina essa mudança, né, interna. E quando entram em cena acontecimentos que estão fora do nosso controle, de acordo com a necessidade de cada um. Elementos aferidores para quem está aplicando o conhecimento ou promotores do escândalo, da justiça para quem está ineficiente no processo. Então vem esse enxofre, que é a aplicação da lei, para que nós nos desenvolvamos e saiamos dessa quietude, dessa passividão, né? Falar assim. Ficou claras as figuras? São todas íntimas. Então, quando a gente verifica o painel da fumaça, onde há fumaça, tem fogo. É muito simples.
Lembra que nós falamos sobre a mentira promovida pela psicopatia? Uma mentira arquitetada, planejada, sutil. A mentira, ela na verdade, ela traz uma ideia de criar uma ruptura, abalar o sistema, divisão. Certo? Então, quando você mente, você na verdade está criando uma dificuldade de entendimento sobre um fato. Concorda? Então, a mentira que tem perna curta são adágios populares. A mentira que tem perna curta, Jesus trata deste assunto quando afirma que nada que está oculto ficará guardado. Nada. E ele coloca de uma forma peremptória: nada ficará. Tudo será revelado. Então vamos pensar o seguinte: nós temos uma história espiritual. E nós estamos lidando com essa história devagarzinho. Ela vai sendo revelada. Para que a gente possa compreender e reparar e recompor e regenerar. Você repara e depois regenera. O tecido, quando nós temos uma queimadura, nosso conjunto epitelial vai trabalhar para regenerar os tecidos. Não é isso? Nós estamos entrando em espiritismo elucidado, numa fase chamada regeneração. Então, para regenerar, é necessário reparar. Então tem a ação, a reação e a reparação. Não é isso que o Júlio citou aqui do livro do Céu e Inferno? Sempre na vida tem que conjugar ação, reação e repercussão. Ação, reação, reparação. A repercussão, na verdade, é um convite para reparar intelecto ou moral. Sempre. Quando eu falo intelecto, você tem uma informação. Hoje eu acordei assim, num horário assim, diferente. Aí comecei a passear o olhar pela história. A circunstância me colocou lá em Portugal no século XIX. A história de Maria II, filha de Dom Pedro I, com a Leopoldina, né? A Imperatriz Leopoldina. É isso? Tá certo? Uma história toda intricada, cheia de desafios. Aí a gente vê lá painéis complicados de Dom Pedro I lá em Portugal, que quando ele sai do Brasil, ele implementou aqui um problema sério para os portugueses que estavam aqui. Ele se tornou vestiu verde e amarelo, né? Não era verde e amarelo, mas ele vestiu a camisa dos brasileiros, chutou trazendo os portugueses, né? E circunstância, depois ele volta para ser rei de novo em Portugal. E aí um estado todo confuso. Então a gente vai tendo informações que o tempo todo nos chamam a atenção para o comportamento, para as questões éticas e morais. Então a informação ela te ajuda a reconstruir os painéis intelectivos, culturais. E todas as vezes que a gente vai para a história, a gente está sendo convidado para se ver na história. Aprendendo com a história. Então esse período de confusão que a gente está passando é um período que a gente está chamado para olhar a própria história. E como é que você vai ver essa sua história? É convivendo com seus pares. É lendo os livros que você está escolhendo. É trabalhando lá no seu campo de atuação profissional. Apareceu um vídeo para você assistir, um livro.
Hoje os tempos que o Espiritismo fomenta, está dizendo assim: abra o coração e procure tirar uma lição, para que você se torne um espírito nobre. Então não cabe mentira. Quando a gente lida com a mentira, nós não nos sentimos extremamente incomodados, não é? Puxa vida, tem uma mentira aqui. Não é legal. Não é legal. Caso espírita, eu gosto de usar o exemplo. Caso espírita, a gente não faz nada escondido. Não tem que esconder. A gente pode até adiar. Com o diretor, eu estou conversando aqui com uma pessoa tratando um assunto. Eu vou pegar o microfone e chegar aqui e sair contando para todo mundo. Eu estou resolvendo internamente. Mas o que eu faço internamente está na ata, não está, Cláudio? Não é registrada no cartório? Todas as decisões importantes da casa, nós temos que prestar esclarecimento para os órgãos públicos. Como que funciona, como é que é a contabilidade da casa. Então, as nossas ações elas não podem ser dissimuladas. Agora, todos nós temos problemas morais a resolver. Eu não vou pegar o microfone e falar assim: olha, este é o meu defeito. Para quê? Ou pior, este é o defeito do Júlio, agravou. Então nós não discutimos comportamentos. A não ser que o comportamento ele venha ferir um princípio ético-moral de uma instituição que destoe. Então, se o Júlio chegar aqui e falar assim: ó, Allan Kardec disse isso aqui, eu não concordo com nada. Qual que é a minha obrigação? Ué, Júlio. Não. Sem Inquisição. Aqui é a Revista Espírita. Aqui é a Sociedade Espírita de Paris. Então eu tenho que evocar o espírito Allan Kardec, ou a metodologia dele, e falar assim: Júlio, por que você não concorda com Allan Kardec? Você tem que justificar. Você tem que demonstrar um raciocínio que tenha sentido, tenha lógica, coerência, inclusive para mostrar que Allan Kardec está errado. Se você me convencer, eu não vou sair por aí dizendo que Allan Kardec está errado porque o Júlio me convenceu. Eu vou falar para o seu Cláudio: o Júlio fez essa ponderação. Vamos debater o assunto aqui, vamos pegar a doutrina espírita, vamos trabalhar com os fatos. Aí a Cláudia disse: eu acho que o Júlio tem um ponto de razão. Aí eu vou olhar para Allan Kardec e falar assim: Allan Kardec, isso está errado? Não, olha aqui, vamos chamar mais pessoas. Daqui a pouco o assunto está sendo debatido com toda a família espírita. Olha que barato. E a família espírita pode falar assim: senhor Allan Kardec, o senhor se equivocou nesse assunto aqui. Sabe o que o Allan Kardec vai pensar? Graças a Deus eles descobriram. Eu estou aqui do lado de cá, revirando no túmulo, esperando que os espíritos percebessem que tem um erro. Só agora, 160 anos depois. Mas aí, seu Cedinho, pro Gáudio, felicidade da nação, até hoje ninguém conseguiu mostrar que Allan Kardec está errado. Então existe uma tendência maior a que o Júlio esteja errado. Ou que eu e a Cláudia também. Ou que pegaram lá a conversa? Não é uma ditadura, não é uma cláusula pétrea. Não. Nós precisamos de nos deparar com o conhecimento, desenvolvê-lo, para que a gente se liberte. Tem que temer. E tudo que a gente faz é com a ideia de unificar, não é de desagregar. Porque quando alguém vai na internet e fala mal do outro, e geralmente são covardes, porque se escondem. Fala mal do outro. Quando alguém tenta denegrir ou soltar notas que são muito mais desagregadoras porque são ofensivas, uma dica. Cuidado. Porque os nossos referenciais sempre falaram do bem. Como, por exemplo, em termos de um espírito bem pertinho da gente, que ficou uma vida inteira
colocando em prática o Espiritismo, e eu tenho a cota de uma alma muito querida, que foi Chico Xavier, ele nunca, em momento algum, ele denegriu quem quer que seja, qualquer instituição, o tempo todo foi respeitoso e, acima de tudo, amoroso. Ele falava com todo mundo pelo coração. Então, quando a gente estiver em dúvida, muita prece, muita vigilância, para a gente poder discernir o que tem a ver com a sombra do Egito ou a sombra do amor de Deus. É isso, Júlio? Estão de acordo? Vocês são educados. Vocês são gente boa. Não, eu acho que a gente está construindo junto, não é verdade? Júlio, que Deus nos abençoe. Eu agradeço a presença de todos. Agradeço a espiritualidade que nos sustentou. E que Deus possa favorecer para que o vídeo seja compartilhado depois com os nossos amigos que se reuniram para acompanhar e não foi possível. Hoje nós tivemos todo tipo de desafio. Então eu aprendi com o Arnaldo Rocha o seguinte: você vai fazer uma reunião, você tem lá 20 membros, só apareceram 3. Que essa reunião deveria ser feita pelos 3. Pode até na programação era para ser 6, mas 3 se rebelaram. Mas os 3 que vieram representam o objetivo daquele encontro. Por proteção, para a eficiência do trabalho, para o atendimento a este ou aquele espírito que está presente no ambiente. Não nos importa, porque nós desconhecemos o que está por trás das cortinas. Então, eu gostaria de pedir a Cláudia que pudesse encerrar nossa manhã fazendo a prece de irradiação, inclusive envolvendo a todos que nesse momento passam por dificuldades. E que a gente possa voltar na próxima semana cheio de gás e participando mais, porque eu achei que hoje você estava naquele grupo dos terapeutas ajudando os amigos espirituais e deixaram eu e o Júlio aqui, né, Júlio? A Berlinda. Vocês não contribuíram, não teve chat. Sabe? Eu prefiro que o ambiente esteja recheado de fogo, de fumo, de enxofre. Ou seja, todos nós podemos debater, que é assim que se constrói. Cumprimos o horário. Muito obrigado a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser.